Dá um ok. Pronto. Então, Mateus capítulo 20, versículo 29 em diante diz: E partindo eles de Jericó, uma grande multidão seguia. Eis que 2 homens cegos, assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. E a multidão os repreendiam para que eles se calassem, mas eles gritavam ainda mais alto, dizendo: Tem misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. E Jesus parou, chamou-os e disse: O que queres que eu vos faça? E eles disseram-lhe: Senhor, que os nossos olhos possam ser abertos. Então Jesus teve compaixão deles, tocou os seus olhos e imediatamente os seus olhos receberam visão e eles o seguiam. Amém? Aqui, queridas, é muito comum essa palavra, não é uma parábola, né? Esse milagre de Jesus não é novo, né? A gente conhece, tem até música, né? Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Você lembra, né? Acho que algumas devem lembrar, música bem antiga. A palavra fala que Jesus estava em Jericó e ele estava passando ali por aquela cidade e havia 2 cegos sentado no meio do caminho, ao ouvir que Jesus estava passando e já ouviam que Jesus era capaz de fazer, utilizaram do recurso que eles podiam, que eram clamar. Eles podiam gritar, eles podiam chamar a atenção e eles assim o fizeram. Então, vendo que Jesus estava passando por Jericó, aqueles cegos não iam perder a oportunidade de deixar Jesus passar por lugar onde ele estava e não receber algo dele. Então, eles começavam a gritar: Bom dia, querida, bom dia. E aí eles começaram a gritar dizendo o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eles insistentes, eu imagino que era um grito mesmo, né? Porque a multidão, muita gente falando, muita coisa acontecendo. Então eles precisavam chamar a atenção de Jesus de alguma maneira. E gritavam e gritavam. Mas a multidão começou a repreender ao dizer: para de gritar, ele está longe, ele não vai te escutar, né? Ele não vai te atender, para de gritar. E o que eles faziam frente a isso? Eles gritavam mais ainda. Quando eu li, eu sei que você conhece, né? A Verônica falou, eu conheço, acho que bastante gente conhece essa passagem em Mateus 20 sobre os cegos em Jericó, que Jesus devolve a visão. Mas ontem, na madrugada, eu vendo um pouco, e hoje, quando eu estava, levei as crianças e voltei, o Espírito Santo ministrando isso ao meu coração. E tem 2 pontos que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, o que você está fazendo quando Jesus não te responde da maneira que você quer? Eu vou te explicar. A parábola é mania, né? Eu estava estudando sobre parábola. O milagre conta que aqueles homens estavam clamando, mas a multidão dizia: para, porque ele não está escutando. Para, porque ele está longe. Então eles poderiam falar: tem razão, eu estou gritando aqui, Jesus está lá do outro lado, ele não está me escutando. O que eu quero que ele faça é me ouvir e vem atender o meu clamor, mas ele não está fazendo. Então eu vou entender o que a multidão está falando e vou parar. Eles poderiam fazer isso, é claro. Seria a atitude mais coerente, talvez mais lógica, parar de gritar, sendo que Jesus parecia que não estava a ouvir? Sim. O que eles fazem? Eu já te dou uma dica para você responder essa mesma pergunta que eu te fiz. Eles clamam ainda mais. Eles gritam ainda mais. Então, eu te pergunto novamente agora, entendendo que você já sabe a resposta. O que você está fazendo quando Deus, Jesus, não te responde do jeito que você quer, o que você espera? Você está ouvindo uma multidão que fala para você parar, porque se Deus estivesse ouvindo as suas orações, a sua vida não estaria assim. Para de orar por esse casamento, olha como estão as coisas. Para de orar, porque olha como o filho está, como a filha está. Jesus não está te escutando. Você está ouvindo a quem? A multidão que fala para você parar, porque a lógica era de um Jesus que estava inalcançável, de um Jesus que não escuta, de um Jesus que não resolve. Era o que as pessoas que estão ao redor daqueles 2 cegos estavam vendo, estavam entendendo. Para de gritar, ele não está escutando.
E aí eu pergunto para você, você acha que Jesus não está escutando o que aqueles dois homens estavam fazendo? Porque escutar e responder são coisas diferentes. Jesus escutava, ele só não estava respondendo na hora que eles queriam. Então, essa é a minha pergunta: o que, que você está fazendo quando você clama? E não é que Jesus não escuta, quando Jesus não responde o que você precisa que ele responda. Você está parando para ouvir pessoas que não têm relacionamento com Deus, ouvindo muitas vezes a si mesmo através de um espírito das trevas que vem falando para você parar? Ou você toma essa atitude de insistência e permanência e dizer, ele não está me escutando, eu vou clamar mais. Esse é o grande problema de uma vida devocional e de oração. As pessoas começam uma vida devocional, elas não obtêm a resposta do jeito que elas querem, na hora que elas querem. Deus não trabalha ao seu dispor, né? Porque a gente tem que entender que ele é o Senhor e você é a criatura. E aí elas não permanecem. Toda vez que eu falo, olha, precisa orar mais, vamos fazer um pouco mais, a gente vê uma resistência e uma desistência, por consequência, das pessoas que não querem permanecer. Elas querem um Deus fast food, né? Elas querem isso, chegar e ele resolver o problema e vida que segue. E hoje eu estou falando para vocês que a Bíblia nos dá orientação do que fazer quando ele não responde o que eu quero, na hora que eu quero, da maneira com que eu quero. E aí você está vendo que eles fizeram o quê? Desistiram? Eu falei mais alto, eu gritei mais. Eu quero ser textual aqui para você entender. A palavra fala que a multidão dizia para eles: parem, repreendiam, e eles gritavam ainda mais, dizendo: tem misericórdia de nós, ó Senhor, filho de Davi. Aqui está a resposta: o que, que eu faço quando não vejo Deus agindo, Fernanda? O que, que eu faço quando as coisas parecem que não estão mudando? Ora mais, faça mais. Até quando? Até que a resposta chegue. Não é que Deus não os escuta. A palavra diz muito claro, Jesus escutava tudo. Jesus escutava. Só que Jesus muitas vezes faz uma diferença. Quanto você quer, Vitória? O quanto você quer ver é o quanto você vai persistir. O quanto você quer ver a sua família sarada, curada e transformada. É o quanto você vai insistir isso em oração. Então, eu quero trazer isso ao seu coração para uma geração que não consegue se manter em constante oração, em constante vida devocional. A gente tem visto isso. E eu quero trazer isso para você, Fernando. O que, que eu faço quando Deus parece que não responde a minha oração como eu quero? Ora mais, clama mais, faça mais. Até quando? Até que ele escute, não, né? Até que ele responde. Porque a palavra diz muito claro. Olha aqui. E Jesus parou, chamou-os e disse: o que queres que eu faça? A insistência, a permanência, a dedicação, é isso que fez Jesus parar e falar: não, peraí, tem alguém insistindo para me chamar minha atenção. Tem alguém que não desistiu de orar e de clamar, porque o clamor ali nós podemos traduzir, né, parafrasear para o nosso dia, em oração. Tem alguém que está clamando ainda, e eu preciso atender, porque ele não para de clamar, ele não para de pedir, ele não desiste. Então Jesus para o caminho para onde ele estava indo, chama eles, e aqui tem algo muito interessante que Deus, é claro que a gente já tinha percebido, mas o Espírito Santo nos traz à mente novamente, que é Jesus para e chama. Não é só clamar, é ir em direção a Jesus. Tem gente que fala: não, eu vou ficar parada orando, 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 mas não se move em direção à mudança, não tem atitudes que mudam, não tem, não tem atitudes, não tem movimentos, não tem ações, melhor falando, que faça você chegar mais perto. Então, queridas, hoje a gente vê que um Jesus para, mas Jesus não corre até aqueles cegos. É claro que eu acho que pela logística, pela multidão, né? Vamos pensar, obviamente, tinha muita gente em volta de Cristo ali, e ele talvez não conseguiria sair correndo até onde aqueles homens estavam. Então falou: você quer? Então venha. Faça um pouco mais. Além de clamar, sim, tem que levantar e tem que ir atrás. Eu vejo mulheres que só estão orando,
E eu já falei isso, acho que vocês sabem. A gente se confunde, a gente ora na hora que tem que agir e a gente quer agir na hora que tem que orar. Tem que saber qual é o momento desse problema. É para orar? Então é momento de orar. Fernanda, já estou orando há muito tempo, então está na hora de você agir. É uma coisa caminha com a outra. Qual perna é mais importante, a direita ou a esquerda? Para caminhar, precisamos das duas. Então, hoje, eu estou vendo aqueles homens falando: eu quero milagre, eu não vou permitir que Jesus chegue no mesmo lugar que eu estou e passa desapercebido. Queridas, verifica aí depois no Google para você ver quantos cegos tinha em Jericó. Só 2. Você não vai falar para mim que numa cidade tinha um monte de cegos, né? Que tinha só 2 cegos em toda a cidade de Jericó. Tinha vários. Por que que naquele episódio mencionado na Bíblia, claro que temos 2, mas naquele só 2 estava gritando? Só 2. Porque quanto mais você quer, mais você busca. O quanto você quer essa família mudada. O quanto você quer viver as promessas de Deus para esse ano. Então é o quanto você vai mudar. Porque problema em casa todo mundo está tendo. Doença, tem um monte de gente doente. Aqui nós estamos vivendo uma síndrome que ainda eu não sei discernir, mas tem um vírus atacando crianças, jovens, eles ficam enfermos há meses, tem gente enferma, os hospitais em colapso. A Europa, pelo menos em Portugal, está assim. Ainda não é Covid, eles não falam de Covid, mas tem uma nova gripe muito forte, cometendo muita gente. Então, está todo mundo doente. Está todo mundo passando com problema no casamento, no trabalho, a vida está difícil para todos. Por que que só tem gente clamando aqui? Por que que só 2 cegos receberam a cura? Porque só eles permaneceram clamando. Aqui está a chave, né? Como eles dizem. Aqui está a resposta. Por que que na sua casa? Porque você vai continuar clamando. Por que que o casamento seu vai mudar quando está todo mundo desistindo? Porque você continuará clamando. E eu estou colocando isso já no futuro. Você vai permanecer falando com Deus sobre filhos, maridos. Deus vai continuar fazendo. Mas, Fernanda, está acontecendo com todo mundo. Qual a diferença? Aquele que não para de clamar. E aquele que não somente ora, mas aquele que vai ao encontro. Ele te ouviu. Olha, Jesus parou. Cadê? Quem está gritando? É os cegos? Manda eles vir aqui. Eles poderiam falar: eu não. Eu sou cego, ele que tem que vir aqui. Eu não consigo ir no meio da multidão. Sei lá o que eles poderiam falar. Mas tem gente que quer que Deus faça tudo. Às vezes, numa conversa, você consegue resolver. Às vezes, alguma área da sua vida. Ai, Fernanda, eu quero um trabalho. Ore e vai entregar o currículo. Não dá para a gente colocar nas costas de Deus tudo aquilo que nós temos que fazer. A gente tem vivido uma geração que não quer trabalho, nós queremos dar o trabalho para Jesus. A gente não quer carregar a nossa cruz, a gente quer jogar nas costas de Deus. Querida, esse casamento é seu, esse filho é seu, a sua vida financeira é sua. Não adianta orar e ficar esperando o milagre cair do céu. A Bíblia nos diz, Jesus parou, ouviu? Ouviu, teve persistência no clamor, sim. Agora pega esses cegos e traz para cá. Faz um pouco mais, toma uma atitude. Tem mulheres que precisam de aconselhamento, tem mulheres que precisam ter diálogo com o marido, tem mulheres que precisam impor limite a filhos, tem coisas, atitudes, ações que precisam acontecer, e não é espiritual. O espiritual a gente pede por discernimento, a gente pede por direção de Deus, a gente pede por uma estratégia, mas não adianta ficar clamando por atitudes que você não vai ter. Fernanda, eu quero mudança no meu casamento. Ótimo, ora, Deus vai te dar uma estratégia, então faça. Fernanda, eu quero que o meu filho seja alcançado, a minha filha seja alcançada. Ora, peça estratégia e depois realiza. A gente tem parado. E aqui a gente vê, clamou, clamou. Jesus parou e ouviu, né? Jesus parou. E eles tiveram que ir até onde Jesus estava. A gente vê isso, pessoas que, toma, agora só vou orar. Ora 10 anos, mas não tem nenhuma atitude. Tem gente que precisa um pouco mais, precisa ir até o Senhor, e isso refere-se a ações, refere-se a atitudes. Eu conheço pessoas que estão orando por trabalho e elas estão sentadas dentro de casa.
Esse é um exemplo muito simples. Eu conheço pessoas que estão orando por trabalho e elas não levantam para ir entregar um currículo, elas estão orando para que Deus faça. E Ele é capaz de fazer? É claro que é. Ele pode tudo. Mas eu não sirvo a um Deus que trabalha para pessoas preguiçosas, para pessoas que não têm interesse em mudança. Eu já falei, tem que carregar a cruz. Tem gente que, Fernanda, ora pelo meu casamento e eu oro com muito amor, mas ora pelo casamento e não tem nenhuma atitude de mudança. Fernanda, ora pelo meu filho, eu oro, mas você não impõe limites, você não conversa, você. Fernanda, mas será que isso ajuda? Qual a estratégia que Deus está falando para você fazer sobre essa circunstância? A gente está muitas vezes espiritualizando demais, coisas que precisam ter disciplinas, coisas que precisam ser imposto limites, coisas que precisam ter conversas. E a gente quer que o Espírito Santo faça tudo. Ele é um homem cavaleiro. Ele não ultrapassa os limites. Ele faz a parte dele, mas eu e você temos que fazer a nós. Fernanda, eu não sei o que eu fazer, então ora até que saiba. É isso que a gente precisa entender. Eu não sei como chegar no marido, no filho, então ora até que Deus revele como fazer a mudança, como ter atitudes sábias diante desse comportamento que você está passando. Então, hoje, eu sei que a história dos dois cegos em Jericó é muito comum, mas eu vejo muitas vezes as pessoas falando, Fernanda, eu não tenho mais forças, eu não tenho mais eu estou cansada e eu entendo. E me desculpe, mas o Espírito Santo sempre chama a minha atenção quando eu vejo alguém falando, é no tempo de Deus, não está nas mãos de Deus. Na verdade, o Espírito Santo fala com você, isso não funciona. Para você não é assim. Porque a gente joga nas costas de Deus e vai cuidar da nossa vida. Deus, o casamento é seu, pronto. Está nas suas mãos, eu não preciso resolver nada. Deus, está aí, o filho é seu, pronto, eu entreguei nas mãos de Deus. Isso, na verdade, parece ser muitas vezes uma desculpa, né? Uma desculpa para pessoas preguiçosas, indisciplinadas, que querem muitas vezes terceirizar as suas próprias escolhas e consequências para Deus, né? E eu sei que eu sou dura quando eu falo alguma coisa, mas na hora de tomar algumas atitudes, muitas de nós não perguntamos para Deus o que ele acha. E agora a gente pega aquilo que a gente criou e joga na mão do Pai e fala: Pai, está nas suas mãos. Isso é um jargão muito comum do meio cristão, né? Está nas mãos de Deus. Na verdade, é você que não tem coragem de pôr limites, de ter mudanças, né? Você que não quer mais orar por isso, você ora por qualquer coisa, mas por isso você já não está cansada, não quer mais saber. E eu sei que isso não é fácil, queridos, mas eu estou falando daquele que viveu o milagre. Jesus passou por Jericó e naquele momento ele curou aquele que persistiu mais, aquele que levantou, independente da sua limitação. Eles eram cegos, mas eles escutavam muito bem. Tem hora não, Fernanda, eu só vou realmente mudar quando toda a minha casa se converter. Faça aquilo que você pode dentro da sua possibilidade. Não conseguia sair correndo porque era cego e não conseguia se locomover, né? Obviamente. Mas ouvir eles podiam, gritar eles podiam. Então faça o que pode. Eles não podiam sair correndo porque provavelmente eles iam cair diante de uma multidão, não enxergavam o caminho, óbvio. Mas escutar que Jesus estava passando, dava. Gritar até que ele escute também dava. Então faça o que dá. E aquilo que não der, o Senhor vai esperar, né? Ele vai te direcionar. Eu imagino Jesus parando, fala: tragam eles, ajuda. Falou para os discípulos, né? A Bíblia não tem tanta explicação assim, mas eu imagino. Fala: olha, Pedro, vai lá buscar. Vai lá buscar os discípulos, vai buscar os cegos, desculpa. Busca os cegos e traz aqui. Deus envia ajuda. O que eu tenho que fazer agora? Não pode parar de clamar. E depois de uma estratégia, depois que Deus falar para você como mudar o casamento, como fazer alguma coisa, comece a agir. Não confunda isso, né? Não haja quando tem que orar e não ore quando tem que agir. Não confunda esses dois momentos da sua vida, porque senão as coisas não andam. Eu quero orar sobre a sua vida, quero declarar essa palavra. Vou parar a gravação. Pronto, parei a gravação.